O nosso convidado de hoje se define como um artista de múltiplas linguagens. Ele transita pelas artes plásticas, pela música, pela dramaturgia, sociologia e filosofia. É um dos protagonistas do grande sucesso teatral Contos Negreiros do Brasil. Eu vou conversar com o cientista social, doutorando em filosofia, professor de direitos humanos fundamentais e ator, Rodrigo França. Rodrigo, prazer te receber aqui. Muito bom estar com você. E é o mesmo. Que sucesso absoluto o Contos Negreiros do Brasil. Eu tentei 3 vezes e não consegui assistir. A que você atribui esse sucesso todo? É um espetáculo que fala sobre nós, brasileiros, com uma temática em relação ao recorte racial, mas é um espetáculo sem filtro. A gente procura mostrar a realidade sem romantizar, mostrar do jeito que ela é. Então as pessoas saem de lá numa relação de entretenimento e conhecimento. É uma espécie de manifesto, esse espetáculo? A gente costuma dizer que é um teatro quase documental. É um pedagógico. A gente não tem nem esse intuito de ser didático, mas como a gente se fala muito pouco sobre racismo no Brasil, ou quando a gente fala de uma maneira escamoteada, a gente acaba instrumentalizando esse espectador, ao sair de lá, rever a sua postura. Pois é, a gente vive uma realidade no Brasil, né? A nossa história, onde essa coisa do mito da democracia racial, né, dessa forma de negar o racismo e dessa convivência harmônica, né, que, na verdade, ela é harmônica até quando ela não prejudica os interesses né, de quem está no poder, de quem é considerado... quando não compromete o privilégio. Né? É a palavra né? Exatamente isso. E aí é difícil, né, você falar de racismo, fazer com que as pessoas consigam visualizar e entender a dinâmica do racismo. Esse espetáculo vem nesse sentido de explicar, de mostrar para as pessoas para que elas não tenham argumento de negar o racismo. É por aí? É por aí. A gente tem o texto base, que é do Marcelino Freire, que é do livro Contos Negreiros, e o Fernando Filbert, que é o diretor. Ele falou, olha, a cada conto eu quero que você, como sociólogo e filósofo, coloque a plateia para refletir. Então, eu coloco dados dentro dessa reflexão que muitas vezes não chegam. Esses dados que muitas vezes a própria imprensa, que é bastante seletiva, não aponta para a população. Então, eu acho que o segredo desse espetáculo está nisso, né? A verdade. E números são incontestáveis, né? A gente fala, imagina, a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Né? A gente tem ali 30 mil jovens no Brasil que são mortos. Desses 30 mil jovens, 77% são negros, ou seja, 23.100 jovens negros são mortos. Então é um verdadeiro genocídio. A gente está deixando aí de oportunizar gerações por ano que poderiam construir esse país de uma forma melhor. Né? Quantos desses negros aí que poderiam ser doutores, professores, pesquisadores, artistas, e a gente, como sociedade, a gente não oportuniza na medida que a gente não dá educação, não dá saúde, e a gente mata. Pois é, o racismo é de uma ignorância tão grande que eu costumo dizer que no Brasil a gente não conseguiu ainda nem ser capitalista. A gente ainda é escravocrata, né? Porque, no ponto de vista econômico, é impossível se constituir uma nação excluindo uma grande quantidade de pessoas. Isso eu não consigo entender esse processo, nem na ótica do capitalismo, entendeu?
Nosso consumo é mais de R$1 trilhão. Pois é, como que você ignora essas pessoas? Como que você Na deixa mídia, essas pessoas à margem? No consumo. Então, assim, é de uma burrice até do ponto de vista capitalista. Não estou dizendo nem do ponto de vista humano, né? Que a gente vive numa sociedade capitalista, onde que o dinheiro é que conta, né? Assim, até nesse ponto de vista, a gente ainda está com um pensamento escravocrata, ou seja, nem capitalista a gente conseguiu ser ainda. Nosso racismo é tão estrutural, está tão na base da sociedade, a nossa sociedade foi tão construída dessa maneira, né? Em relação ao contexto histórico, político, social, até mesmo cultural, e é tudo tão recente que a gente não consegue, como sociedade, se desvencilhar e encontrar meios para fugir dessa estrutura, né? E a gente começa a falar sobre a questão do privilégio. Então, uma das saídas dessa estrutura social capitalista em relação a nós negros é entender que, primeiro, a gente deve consumir nossos produtos. A gente deve consumir, já que o industrial, o grande empresário, não deseja nosso dinheiro tem que ir para os afroempreendedores. Ou para aqueles que são empreendedores, não negros, mas que têm um olhar respeitoso para a nossa raça, a nossa causa e assim por diante. Acho que o grande segredo já que a gente fala tanto sobre empoderamento, já que a gente está vivendo um momento muito positivo em relação à estética, em relação a um certo consumo, que esse consumo seja para a gente, que esse dinheiro fique entre a gente. E a gente começa a modificar e esse dinheiro começa a mudar de mão, assim como os norte-americanos fazem. Então, dentro disso que você está falando, eu tenho observado que as plateias negras no teatro negro, ela tem tomado conta desse teatro. E isso é um fenômeno bem novo, porque eu venho há muito tempo indo a teatros onde tinha eu e mais né, negros na plateia e teatros falando da temática racial. E você tem observado isso? Você acha que a plateia negra tem saído do armário e está ocupando esse espaço e está entendendo essa relação de que eu tenho que consumir, né, aquilo que fala de mim, aquilo que conta a minha história, aquilo que tem a ver com a minha identidade? Tenho, é bem lento, não acho ruim que seja lento, para ser solidificado, né, para não ser modismo. Eu tenho notado, a gente não pode esquecer que a gente está com uma relação de políticas afirmativas, como cota. Isso é a base de muita questão, né? A educação. Que trouxe uma juventude que está na universidade, que passou pela universidade. Que sai da universidade, tem com seu outro dinheiro, olhar. Com outro olhar, com seu dinheiro, que pode investir em si, porque cultura é um grande investimento, eu tenho notado. Mas, mais do que isso, eu tenho notado muita gente, muitos produtores, muitos empreendedores investindo em pautas relacionadas à cultura negra. Eu tenho observado muitos produtores negros e não negros com uma certa consciência do que vai dizer e, mais do que isso, consciência de colocar o negro em cena, né? Agora, a minha luta é que o negro esteja em cena, mas também que o negro escreva, né? Tem muita gente escrevendo aí que não tem oportunidade de montar os seus textos, que o negro possa dirigir e que também esteja também na parte técnica de criação, que seja um grande iluminador, figurinista, etc. Eu ainda vejo muito pouco profissionais negros na artes cênicas, na televisão, no cinema, que possa ali, de uma certa forma, ressignificar olhares, né? Que isso também é importante. Ressignificar olhares no ponto de vista dramatúrgico. Com certeza. A gente tem observado, né, produções de sucesso, né, como foi o Topo da Montanha, com Lázaro e com a Thaís, o monólogo lá do Hilton Cobra, que eu esqueci o nome agora, sobre Lima Barreto, que é maravilhoso também, com com a plateia negra, né, teatro lotado, o Contos Negreiros do Brasil, que é o seu espetáculo, que também um grande sucesso. Se você que está aí vivendo isso, como é que está sendo esse processo de conseguir colocar no palco essas histórias, essas vivências? Como é que é isso? Você pode imaginar que não é fácil.
né? A gente teve Contos Negreiros do Brasil, patrocínio inicial do SESC, a gente vai continuar sem patrocínio. Não é fácil. Normalmente você vai ter iniciativas desses produtores e atores por conta própria e porque, infelizmente, a iniciativa privada e que muitas vezes está por trás a relação de incentivo fiscal não tem um olhar, porque normalmente se coloca como não espetáculos comerciais. Não é fácil, mas é necessário. Nós temos muita gente fazendo, querendo fazer, mesmo que não tenha patrocínio. Não é fácil, mas é necessário. Mas imagina, a nossa história no Brasil é de luta em tudo, e também será da cultura. Mas é necessário, a gente está aí para fazer. Vamos ver aqui um trechinho de Contos Negreiros do Brasil. Pesquisas apontam que 97% dos brasileiros não se declaram racistas, mas os mesmos 97% afirmam que conhecem alguém muito próximo, um vizinho, um parente, um amigo, alguém com comportamento racista. É o racismo brasileiro. Ele é velado, estrutural porque está na base da sociedade, institucionalizado porque quem cria os valores são as instituições, feito família, escola, Estado, igreja. E racista é só o outro, porque neguinho é foda, né? Machuca! Isso é muito curioso, né? Me dói. Porque... Me dói esse áudio que é real. Desculpa. Eu sei. Porque o racista sempre é o outro, né? E aí ninguém né? Porque se 97% são contra o racismo, né? Mas eles não são racistas e, ao mesmo tempo, essa conta não fecha. Que loucura que é essa estrutura em que a gente vive no ponto de vista racial, né? Racista realmente é só o outro. Ninguém assume. A gente não pode esquecer que a formação brasileira, ela é judaica cristã. Então ninguém é o pecador, ninguém quer ser o mal, ninguém quer ser o vilão. Então o vilão é sempre o outro. Só que quando a gente coloca essas mazelas debaixo do tapete, a gente não dá a oportunidade de transformá-las, de amenizá-las. Então esse é o grande problema. A gente não é um país racista, né, através dessa ideologia. A gente é um país que se relaciona bem, a gente vem disso lá fora, só que a realidade não está nisso. A gente não vai ver essa realidade nos grandes restaurantes, a gente não vai ver essa realidade dentro de um avião, a gente não vai ver essa realidade dentro dos bairros de classe média, na universidade, das estruturas de executivos das grandes empresas, né? Então, na televisão. É importante a gente sinalizar, existe racismo, fugir dessa ótica que o racismo ele aumenta quando se fala dele, pelo contrário, né? Se ameniza ao se discutir, ou até mesmo a possibilidade um dia, talvez não seja para a minha geração, de erradicar, mas há necessidade de discutir. É preciso discutir, né? Porque se a gente não falar sobre isso... Quem são esses 97%? Pois a gente tem que descobrir. Ok. Vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas fique por aí, porque é rapidinho.